Bom dia, alunos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus vai estar sobre cada coração, sobre cada vida. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui nesta manhã. Podemos falar mais um pouquinho das nossas lições. E hoje nós estaremos falando um pouquinho da lição do número 7. Amém? Aula anterior, você viu aí a nossa irmã Tatiane, que trouxe para vocês aí. Você que ainda não acessou o link da Rádio Web, da Igreja Assembleia de Deus da Colheita, no AD Colheita Oficial, que você possa estar entrando no YouTube e se fazendo o seu cadastro, se inscrevendo lá, para você todas as aulas você possa estar recebendo aí e assistindo, tá bom? Nós vamos estar falando da lição número 7, que diz como tema, na separação entre os pais, como agir. Antes, vamos orar? Senhor, neste momento, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença. Eu te peço neste momento discernimento e sabedoria, que o Senhor cubra as nossas vidas com Teu sangue, que o Senhor possa nos ajudar neste momento a compreender e a entender o que o Senhor tem a falar conosco neste dia. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Como nós vimos aqui a lição de número 7, ela fala a respeito da separação entre os pais e como devo agir. O texto básico está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo de número 6, que diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separa o homem. Nós vamos estar falando um pouquinho como devemos agir quando encontramos esse conflito dentro dos nossos lares, entre os nossos pais, que estão a ponto de se separarem, ou até mesmo já se separou. O que devo agir? Como devo agir? Às vezes você já está sofrendo por isso, mas nesta lição, Deus vai te dar direção como você deve agir, se caso você estiver passando por esse conflito dentro do seu lar, da tua casa. A lição começa assim. O tema dessa lição é muito delicado para abordar, pois vivemos em uma sociedade que tem alterado o conceito da família, ao mesmo tempo que vimos outras organizações familiares surgindo. Hoje, vamos estudar sobre a separação entre os pais e como devo agir nessa situação tão delicada, sendo uma referência do amor de Deus à sua família. Como nós sempre falamos desde o início da nossa lição, da lição do número 1, a primeira, toda a família é constituída, formada por Deus. A primeira família, quando Deus levantou, lá no caso do Éden, entre Adão e Eva, sua esposa, que ali se constituiu a primeira família, assim todas as famílias, elas são constituídas e levantadas pelo Senhor. Claro, toda família tem conflitos, tem problemas, tem lutas, mas nós temos que entender que a partir do momento quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos a direção de Deus para superar e vencer todas as dificuldades. Vamos lá. Entendendo a vontade de Deus para a família. Vamos lá. Como vimos na lição anteriores, chamamos o homem a unir-se a uma mulher e formar a ela uma única pessoa. Gênesis capítulo 2, versículo 24. É o ponto de partida para a formação da família. Isso não foi feito por coincidência, mas pela vontade de Deus, como retificada por Jesus. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, o que ninguém separa, o que Deus une. A vontade de Deus para o casal é que não haja separação, mas como pode uma única pessoa ser dividida em duas sem perder a vida? Quando Deus ele une a família, o Senhor criou o homem. Depois ele vai lá e cria a mulher, Eva. Ele dá um profundo sono em Adão. E ali, quando Adão acorda, ele percebe que Deus traz para ele a mulher.
E ele diz, essa é varoa, essa mulher. Vamos ler a Bíblia, vamos lá na Bíblia que é mais fácil para você entender. Gênesis capítulo 2. E aí o Senhor diz o quê? Que essa seria chamada de varoa, né? Ali, ó, diz assim, ó, não é bom, primeiro Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Versículo 21 do capítulo 2 do livro de Gênesis. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar da carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-se em uma mulher, e a trouxe, e disse ao homem, esta, afinal, é osso dos seus ossos, dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, seu pai, sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Ora, um e o outro, e o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, nós vimos aqui que Deus, o que ele fez? Na criação, Deus disse ao homem, unir-se-á a sua mulher, eles estariam unidos no mesmo propósito, com o mesmo compromisso, no dia da formação da sua família. E a Bíblia nos menciona o que então? Que nessa formação que Deus uniu, não se pode o quê? Separar. Então nós temos que superar. Por exemplo, quem casou, tem aquele no final ali, os votos, né? Que nós fazemos ali no caso, quando até que a morte os separe, não é? Então, tantas outras coisas que nós fizemos ali. Só que hoje, infelizmente, não é a morte que tem separado. Outros problemas que têm surgido, que têm trago divisão, separação entre os casais. E como Deus uniu, como que eu vou vencer? Nós vamos superar tudo isso? Vamos lá. A expressão bíblica sobre a unidade familiar implica diversos problemas que uma possível separação causa na família. O mais terrível é o rompimento da unidade familiar é que sabemos é o lugar para habitar o amor de Deus derramado sobre nós. A vontade de Deus é que essa união seja indissolúvel e que ela cumpra o papel diante do mundo e derrame as bênçãos de Deus sobre os membros da família. O que é isso? A vontade de Deus é o quê? Que se una e que seja indissolúvel, quer dizer, sem rompimento, que permaneçam, mesmo tendo conflitos, problemas, lutas, que eles unidos no mesmo propósito possam vencer. O segredo é, quando Deus ele uniu o homem e a mulher, é para que os dois estivessem juntos, lado a lado. O que nós aprendemos sobre estar juntos? Juntos é estar em concordância, em diálogo, conversando. Um casal, por exemplo, talvez você olhe na sua casa, repare o seu pai e sua mãe. Eles conversam pouco, tem pouco diálogo, não conversam muito. Com certeza aí já começa a ter o quê? Um rompimento do diálogo. E o casal, quando ele não conversa, e se conversa pouco, e às vezes quando conversa, discute, é porque esse primeiro laço está sendo quebrado na vida deles. Eles precisam conversar. Conversar, quando você conversa com alguém, você procura ouvir, às vezes ouvir, entender e compreender o lado da outra pessoa. Então nós temos que aprender que a relação, quando Deus ele derrama sobre nós o amor, quando ele dá a união ao casal, a união é estar juntos, no mesmo acordo, com o mesmo acordo, a concordância. Foi o caso tanto de Eva como Adão. Foram colocados no jardim juntos, estarem juntos. O Senhor disse, vai estar contigo, a sua adjuntora vai estar ao seu lado. E hoje, tanto o homem como a mulher, eles têm esse compromisso, esta finalidade de estar unidos os dois. Só que, o que acontece?
o mal tem entrado no meio. O inimigo tem agido, trazido divisões, quebrando isso, que era para ser indissolúvel, né? Ele está quebrando, ele está destruindo. Alguns, ou seja, tanto o pai como a mãe estão dando liberdade para o inimigo. Por isso, querido, nesta hora, você como filho tem como agir, você pode agir. E nós vamos falar na lição, que você pode agir, que você pode intervir, você pode ajudar, você pode conversar, você pode. Porque talvez se você está vendo, por exemplo, na sua idade, né, você tem seus 12, 13, 14 anos, 11 anos, você tem o entendimento que tanto o seu pai como a sua mãe não estão bem. Você pode intervir, você pode ajudar, tá certo? Então, tudo isso é o que? As bênçãos do Senhor, ela foi feita para estar sobre a nossa família, sobre a nossa casa. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, quando fala das bênçãos do Senhor, nos diz que bendito é o fruto da nossa família, que seria, quer ver? Vamos ler aqui para você entender. Deuteronômio 28. Quando ele está falando de bênçãos, ele está falando em todos os sentidos da nossa família. E você tem que compreender que nós temos que estar debaixo das bênçãos do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, é o penúltimo livro do Pentateuco. Olha que interessante. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, o fruto das tuas crias, das tuas ovelhas. Bendito o fruto, bendito serás quando entrares, quando saíres. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença todos os teus inimigos. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. E tudo que colocarem as mãos te abençoará. Na terra dará o Senhor. O Senhor te constituirá por si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, se andares nos caminhos. Então, olha que interessante aqui, ó. Olha só, o Senhor te dará abundância de bens nos frutos do teu ventre e o fruto dos teus animais, e na terra que o Senhor, sob juramento, jurou aos teus pais, prometeu dar-te. Então, a bênção do Senhor, ela está em todas as áreas da nossa família, desde o campo, desde os nossos celeiros, como a nossa casa. Então a bênção do Senhor, ela estará em todas as áreas das nossas vidas. Mas para que isso venha a estar, nós precisamos estar debaixo da permissão, da vontade de Deus. Vamos lá. Compreendendo a realidade da separação. Não é fácil. Quem mais sofre? Todos sofrem. Os filhos sofrem. Todos sofrem. Os casos de separação na família têm aumentado na nossa sociedade, inclusive no meio evangélico. Por um lado, nossa sociedade começa a deixar de lado o conceito de família, e por outro, dentre o meio evangélico, vemos um crescimento do egoísmo, do reflexo do imediatismo e até mesmo para tomadas de decisões tão críticas sem pensar. Vamos lá. Hoje, no mundo, fora do meio evangélico, separar, normal. É normal. Teve problema, separa, larga, casa de novo, vai filho um para um lado, o outro para o outro. Lá fora é normal. Para nós aqui que tem a palavra do Senhor, não é normal.
Por que que não é normal? Porque a família, ela é constituída por Deus. Deus não fez o homem e a mulher para se separar. Deus fez o homem e a mulher para formar um casal e ali viver unidos no mesmo propósito. Por exemplo, por tudo que aconteceu com Adão e com Eva nos jardins, eles foram expulsos dos jardins. Deus prepara um animal, mata o animal, coloca ali peles neles, cobre eles. Mas Deus separou tanto Eva como Adão? Não. Deus não trouxe, por todo o problema que eles enfrentaram. Deus poderia fazer o que? Adão, é o seguinte, ó, foi a mulher que errou, vou separar, você vai viver a sua vida, vocês vão ver separar. Não, Deus não fez isso. Deus, por tudo que aconteceu com eles, mesmo depois tendo saído do jardim, sido expulsos do jardim como eles foram, eles continuaram juntos, um com o outro. E olha que eles tiveram problemas. Só que hoje, assim, qualquer probleminha, qualquer coisa é motivo de... E aí, por que isso? Porque nós ouvimos que no mundo é assim. Lá fora é assim. É normal. Só que para nós não. Hoje, se temos um problema, nós temos quem? O Espírito Santo. Quem pode nos ajudar. Nós temos a palavra de Deus, que pode nos levar o quê? Ao tratamento, ao problema que estamos enfrentando, à dificuldade, tanto o pai como a mãe que estão enfrentando. Hoje nós temos o respaldo da palavra. Nós temos o Senhor Jesus para nos ajudar, que pode nos restaurar. Mas daí tem um segredo que eu queria dizer para você aqui na nossa lição. Primeiro, o egoísmo. Ele não pode fazer parte da nossa vida. Às vezes o orgulho, a dureza de coração, nós vamos falar aqui, que é um dos obstáculos das pessoas ficarem com o coração duro, não aceitarem o tratamento de Deus e o aquebrantamento. Olha só que interessante, deixa eu continuar para você aqui, ó. Infelizmente, olha, não, nessa parte aqui, quer ver? Ó? Vemos um crescimento do egoísmo, do reflexo do imediatismo, até mesmo para tomar as decisões tão críticas, sem o quê? Sem pensar. Então as pessoas assim, elas tomam as decisões sem pensar, sem consultar alguém que tenha uma experiência, que já passou por dificuldades no seu casamento. Então essas decisões sem pensar leva o quê? Leva o que? À separação, leva o que? Ao sofrimento de todos, porque não estão pensando. E às vezes pensa em si próprio. Pensa assim, eu sou jovem, eu estou novo ainda. Às vezes a própria mãe, eu estou nova, eu estou novo, posso ver de novo. Sabe? Isso tudo é egoísmo. É pensando em si próprio. Por isso que nós não devemos ter essa atitude de pensar em nós mesmos, mas pensar o que não, é minha família, é minha esposa, é meu esposo, é meu filho. E uma vez eu conversando com um casal, isso foi numa cidade que eu morava, eles estavam nessa crise, eu disse para ela, você ama quem? Eu não amo mais o meu esposo. Ela dizendo, eu falei, mas vem cá, você não ama mais o seu esposo? Mas a sua família? Não, minha família eu amo. Então, mas a sua família é teu esposo. Se você ama a sua família, você tem que lutar por ela. Se você ama seu esposo, você tem que lutar por ele. Por mais que hoje ele tenha problemas, você tem que fazer algo para superar, porque é a sua família, é o seu lar. Por mais que você diga assim, eu vou separar, tudo bem. Talvez você tenha a sorte de arrumar uma pessoa melhor, ou talvez você arrume uma pessoa pior do que ele. Então não é mais fácil você orar, interceder a Deus e tratar? E ela entendeu, perdoou, e hoje eles estão à bênção, foram restaurados.
Porque quando nós tiramos o egoísmo, o imediatismo, tomamos uma decisão, mas primeiro consultamos, buscamos direção de quem de fato pode nos ajudar, porque às vezes buscamos direção de quem não tem compromisso com família, não respeita a família. Quantos que se separaram e se arrependeram hoje? Eu conheço pessoas que se separaram. Uma vez eu conversando com uma pessoa que se separou há muitos anos, e perguntei a ela, me fala, e aí, você se arrepende? Ela, muito. Eu acho que eu deveria lutar mais pela minha família naquela época, eu deveria ter feito mais, deveria ter perdoado. Então, isso tudo é o que? Quando fazemos as coisas precipitados. Agimos de uma forma precipitada. Por isso, olha que mais me chamou a atenção é o que? Olha só, vemos um crescimento do egoísmo. Sabe, às vezes o egoísmo, você pensar só em você. Então, por isso que às vezes isso nos leva o que? A ruínas. Mas vamos lá. Sem levar em consideração o contexto da família, que será afetada com uma separação. Principalmente os filhos, que não possuem culpa nessa situação. Normalmente, são os que mais sofrem. Ninguém, eu tenho certeza, ninguém quer ver os seus pais separados. Não quer. Ninguém deseja. E aí nós vamos falar aqui, ó. Infelizmente, isso é o que? No mundo. Né? Vivemos num mundo marcado pelo pecado e que acaba por embaçar a imagem de original da perfeita criação de Deus para o nosso mundo. Isso inclui a família. O próprio Jesus nos deu um aviso quando, ao viver neste mundo, sim, Ele nos falou que teríamos vida em abundância. Olha só, João 10:10 nos diz o quê? Olha só. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Mas ele também deixou claro que as regras do jogo neste mundo, vocês vão sofrer. Mas também tinha que ter o quê? Coragem. Porque ele diz assim, ó, João 16:33 diz assim, deixa eu ler para você aqui, ó. Vamos lá. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passeis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo aqui, ó, ele está mostrando que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Mas que você tem que ter o quê? Você tem que entender que ele também veio para dar vida e vida em abundância. Mas ele também está dizendo o quê? Que no mundo nós teríamos aflições, problemas, dificuldades. Mas ele está dizendo o quê? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também com ele seremos mais do que vencedores. Então você tem que entender o quê? Se hoje a tua família está tendo alguma área de aflição, de angústia, tristeza, se a tua família está passando por isso, você tem que entender que se Jesus venceu todas as aflições do mundo, nós vamos vencer. Nós iremos vencer. E quando ele está dizendo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essas aflições não é para separar. Tudo que vocês estão dizendo, estão passando, não é para separar, mas pelo contrário, é para fortalecer mais ainda a vida de vocês, deixar a família mais fortalecida na presença do Senhor. Por isso, lembra quando eu disse? O egoísmo não pode fazer parte deste momento? Lembra quando eu falei que o egoísmo não pode estar envolvido? O eu não pode estar envolvido.
O eu não pode estar à parte disso, porque se você falar eu, então você tem que compreender, nesse discernimento, ter o discernimento. Por isso, quando nós olhamos para nós, diz assim, olha só, são diversos tipos de problemas familiares que podem causar o sofrimento da família. Pode levar ao processo de uma separação dos pais e a sua consumação. Nas Escrituras vimos que Jesus falando que um dos problemas principais para o acontecimento de uma separação é a dureza do coração humano. Mateus 19:8, às vezes os nossos pais são os que possuem corações mais endurecidos. Mas o que podemos fazer? Às vezes o teu pai está com o coração endurecido, a mãe com o coração endurecido. O que fazer nessa hora? O que fazer? Porque Jesus, quando sendo questionado pelos fariseus a respeito da carta de divórcio e outras coisas mais, uma das coisas que ele chamou a atenção, lá no 19:8, foi sobre a dureza de coração. Respondeu Jesus, por causa da dureza dos vossos corações é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Então isso que? A dureza de coração. Não ter o coração quebrantado. Sabe, a dureza de coração, não querer ouvir Deus, ouvir a palavra, ter o discernimento das coisas do Senhor, o orgulho, o eu, tudo isso atrapalha o processo da restauração da família. E às vezes os nossos pais estão assim, coração duro, não querendo entender um ou outro, por isso está sofrendo. Vamos lá. Separação. E agora? Separação e agora? Você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação da separação, com a ajuda de Deus e retomar a comunhão da sua família. Em primeira instância, ore ao Senhor, peça direção, sabedoria, pois cada palavra falada pode gerar vida, mas também pode gerar a morte. Então, o que nós percebemos aqui? Talvez você está vivendo por isso. Antes de você tomar uma atitude, ore a Deus. Peça a direção de Deus. Primeiro instância, ore ao Senhor. Peça sabedoria para falar com seus pais, para falar com os seus familiares. Peça sabedoria. Mas também, as suas palavras, elas podem o quê? Trazer vida, esperança. Se você não tiver discernimento, pode gerar morte, piorar a situação. Às vezes, quando está tendo conflito, os filhos se dividem. Um fica mais do lado da mãe, ou outro fica mais do lado do pai. Você não tem que trazer essa separação. Você tem que ficar do lado dos dois, porque os dois são os seus pais, tanto sua mãe como seu pai, seu pai. Então, às vezes, acontece o quê? Essa divisão. Tendência é, nos conflitos, o filho fica mais do lado da mãe, ou a filha fica mais do lado do pai, ou vice-versa. Separa, deixa o pai separar de lado, deixa a mãe mais... Não é o ponto certo. Você tem que estar do lado dos dois. Talvez Deus use você como mediador entre você e os pais. Trazer o diálogo. Olha que interessante aqui. Se você pedir sabedoria, direção de Deus, você pode gerar vida. Então depende de você. Outro ponto. Por isso, use as palavras com cuidado, na hora certa. Saiba que há momentos em que o silêncio é a melhor opção. Então você vai falar no tempo certo. Tem um momento de você ficar em silêncio.
Mas tem um momento que você também vai poder falar. Igual, por exemplo, às vezes seus pais estão lá discutindo, brigando. Aí você entra lá no meio e começa a chorar. Não, se afasta, vai orar, vai repreender esse espírito de confusão, vai repreender esse mal. Porque quem causa divisão é o diabo. Tenho certeza, se você for para o seu quarto, no momento que eles estiverem discutindo, ou num problema, num conflito, e você começar a orar, eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Então, às vezes, não adianta você chegar lá no meio, estando lá os dois esquentados, e você chorar, querer, não, vai piorar a situação. Vai piorar a situação. E lembre-se, sempre você deve honrar e obedecer os seus pais. Não importa a situação. Independente da situação, você tem que honrar os dois. Você não deve culpar, minha mãe, é meu pai, está acontecendo por causa do meu pai. Não. Não adianta você ficar procurando culpados. Olha só. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem, seja longa a sua vida sobre a terra. Então Jesus está dizendo, é que depois do conflito que está tendo, você está mais do lado da sua mãe. Aí você deixa de lado o seu pai. Ou por causa do conflito que está acontecendo, você está mais do lado do seu pai e deixa de lado sua mãe. Parece que você está defendendo mais ela, ou está defendendo mais ele. Isso é errado. Essa divisão não pode partir de você. Você tem que, como, sabe, no que você está ouvindo aqui na nossa lição, você tem que entender que não, eu tenho que unir, não separar. Não, é que eu gosto mais da minha mãe, é que eu me dou bem. Não, são seus pais. Tanto ele como ela. São seus pais. Honrá-los. E a lição, ela nos diz o quê? Honrar, obedecer, uni-los. Porque se você tiver essa ação, com certeza esse mal, essa obra maligna vai ser quebrada, e através de você, da tua vida, Deus trará união. Uma coisa interessante também, que nos vem aqui que o Senhor nos traz, nunca coloque os defeitos do seu pai para sua mãe. Ou nunca jogue os defeitos da sua mãe para o seu pai. Porque eles já estão tendo conflitos. E aí você começa já a jogar defeitos. Em vez de você ajudar, você está atrapalhando. É que a mamãe só faz coisa errada, pai. É que a mamãe só assim, só não. É que o papai só faz isso assim, assim. Não precisa disso. Você não precisa jogar os defeitos. Porque todos nós temos falhas. Então, seja prudente nessa área. Olha só, uma conversa franca com os dois pode ajudar efetivamente a esclarecer o caso. Em uma entrega verdadeira pode fazer desencontro tornar-se um encontro fecundo de reconstrução familiar. Então, às vezes, em vez de você ser o instrumento de Deus para unir, se você agir com sabedoria, Deus pode unir, fazer com que os dois se entendam, ou se você não tiver sabedoria, destruir tudo. Por isso, olha só, procure o auxílio, peça a direção de Deus, procure seu pastor, seu líder, converse, fale o que está acontecendo, porque eu tenho certeza, se você agir dessa forma, Deus vai te abençoar. Olha só, procurar o auxílio especializado para resolução dos conflitos familiares pode ser uma boa alternativa. Só não é melhor do que o perdão. A esmagadora maioria dos conflitos familiares pode ser resolvida com conversa, com uma liberação de perdão. Então, olha que ponto mais interessante da nossa lição. A lição nós começamos a falar do quê? Do egoísmo. Lembra? Falamos do egoísmo lá atrás, que não pode fazer parte, né, do nosso eu, que não pode fazer parte.
né? Nosso orgulho, que não pode fazer parte disso. E o principal aqui, ó, liberação de perdão. Porque se não houver a liberação de perdão, todas as tentativas são em vão. Então a primeira coisa, abrir o coração e liberar perdão. Quando nós liberamos perdão, mas liberar perdão de verdade. Não é aquele perdão, eu te perdoo, mas você lá, eu aqui, não. Perdão é aquele que cura, que sara, que você encontra a pessoa, vê a pessoa e não tem mais nada. Passou. O liberar perdão. Uma conversa franca. Aí a conversa franca, lembra do diálogo que eu disse agora há pouco? Porque se não tem o diálogo, que é a conversa, não há entendimento. Então você precisa aproveitar esse momento. Então vamos conversar. Vamos discutir, vamos resolver aqui, discutir aqui o que precisa ser resolvido, vamos ajustar as coisas. É assim. E talvez você, adolescente, você que está nos assistindo, talvez você seja essa ponte, esse diálogo entre você e os seus pais, que perdeu lá atrás. Então, esse diálogo é fundamental. Olha só, vou voltar até de novo. Uma conversa franca com o pastor da sua igreja, com a sua esposa, com a família, amigos de confiança, pode ser a mão de Deus agindo para restaurar a família. Afinal, Deus nos colocou lado a lado para que pudéssemos ajudar uns aos outros. Nossa comunidade cristã tem como objetivo ajudar para seguirmos juntos fielmente ao caminho do Senhor. Entretanto, nem sempre a reconciliação é possível. No que está diante de mim, no que eu posso fazer, eu irei fazer. Então, querido, procure, talvez seu pai e sua mãe não conversem. Procure trazer essa reconciliação. Faz o seguinte, uma estratégia. Eu falei isso uma vez para uma pessoa. Começa a anotar as qualidades do seu cônjuge, dele, dela. Começa a falar para sua mãe as qualidades do seu pai. Começa a falar as qualidades do seu pai para sua mãe. Ou vice-versa. Sabe, isso é uma estratégia. Porque nós lemos aqui atrás, pedir o quê? Direção e sabedoria. Tudo isso você precisa buscar. Entendeu? E para concluirmos aqui, o processo de separação, o melhor é sempre ter um coração disposto a ouvir, perdoar e orando e buscando ser reflexo do amor de Deus. Seja você um verdadeiro servo, ajudando a manter a comunhão e a harmonia na sua casa, na sua família. Ao falar com os seus pais, lembre-se, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Provérbios 15, 1. Então, o que você precisa, sabe o que é? A resposta delicada acalma o furor. Então, peça a Deus discernimento, sabedoria, que Ele, talvez, sabe, se você está vivendo um conflito, está passando por alguma dificuldade no teu lar com os seus pais, Deus te colocou aí para ser esse canal, para restaurar, para trazer o convívio, a comunhão entre os seus pais, e em nome de Jesus, não vão se separar, mas serão restaurados, abençoados, porque você é canal de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, neste momento eu coloco as vidas de cada um dos nossos alunos na Tua presença. Aqueles que estão passando por dificuldade nos seus lares, aqueles que estão enfrentando problemas com seus pais. Meu Deus, esse espírito de divisão nós repreendemos. Eu te peço neste momento, Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre cada família, cada lar, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha honrar, que o Senhor venha abençoar os lares, dê sabedoria a cada adolescente, estenda as tuas mãos sobre eles, é o que eu te peço, no nome de Jesus.
Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Se você ainda não se inscreveu no canal da Assembleia de Deus da Colheita, o AD Colheita Oficial, se inscreva lá e participe. Deus abençoe sua vida.